Fiz parte de um projeto coordenado pela Tereza sobre um mapeamento, digamos assim, no México, em algumas regiões, sobre a justiça indígena, né? As formas de direito constitucionário indígena, a gente queria ver como é que funcionava essa justiça. Mas, para mim, coube um estudo mais particular, que foi dos indígenas nas cidades, os indígenas urbanos. Havia uma população indígena urbana na Cidade do México que era bastante representativa. Na época, se discutia que havia em torno de 1 milhão a 2 milhões de indígenas na Cidade do México. Era muito difícil quantificar, não havia dados claros sobre isso. Então, me coube, meu interesse foi em cima disso. Eu fiz a tese, a dissertação de mestrado, e depois também, numa comparação com o Brasil, uma tese de doutorado. E o meu interesse, nesse momento, era ver que normatividades indígenas, né, a gente poderia encontrar nessas comunidades na cidade, nesse contexto urbano, como é que dava-se um encontro desse direito indígena com o direito do Estado, e em que termos também se dava um encontro dos indígenas com o direito do Estado quando ele recorria a ele, né, em que situações que isso acontecia. Os grupos com os quais eu trabalhei eram grupos que estavam em condições sociais bastante precárias, né? Eram indígenas que trabalhavam, a grande maioria, no comércio ambulante, e eram grupos que sofriam problemas muito sérios de violência, de delinquência, de drogas, ou seja, vamos imaginar como uma periferia que a gente encontra aqui no Brasil e que eu acho que a gente encontra de indígenas em outras cidades do país. Então, nesse momento, meu primeiro contato com a antropologia jurídica ele se dá no México através de todo esse relato que a Tereza já fez do que é a antropologia jurídica, como ela foi constituída, não vale a pena nem eu voltar a este assunto. E, ao mesmo tempo, marcando essa diferença que, ao trabalhar com indígenas urbanos, eu acabei tendo que trabalhar mais também, que era um problema muito forte na cidade, esse encontro do indígena com o sistema de justiça da cidade, onde a gente vê essas situações de discriminação, de violação de direitos, né, de racismo mesmo, cometido pelo sistema de justiça. Então, eu não tenho experiência nessa área mais ambiental, na discussão sobre território, terra indígena, porque, realmente, eu fui me especializando nos indígenas urbanos. Mas por que isso é importante trazer para a gente entender o que é antropologia jurídica no Brasil? A minha volta do México para o Brasil me deixou um pouco sem lugar, porque a antropologia jurídica no Brasil ela ia para um outro caminho, ou seja, no Brasil a gente encontrava todos os antropólogos que trabalhavam população indígena, inclusive os direitos dos indígenas, né, mas eram antropólogos que não se definiam como antropólogos jurídicos. Não havia exatamente essa linha. Eram antropólogos que trabalhavam com indígenas. E, por outro lado, havia-se, digamos assim, pensando em forma institucionalizada, um grupo de antropólogos jurídicos que definiam, que trabalhavam a antropologia jurídica, muito forte, que estava crescendo, com muita presença em vários ambientes, mas há um grupo que não trabalha de forma alguma com a etnicidade, né? Então, neste momento, onde me situar? Né? Porque, por um lado, o tema indígena me agradava, eu queria continuar com este, apesar de que, no Brasil, sempre trabalhei mais a questão racial. Mas, por outro lado, o tema da antropologia jurídica também me interessava. Então, foi por isso que eu chamo um pouco o lugar dessa falta de ponte entre a antropologia jurídica brasileira e a antropologia indigenista brasileira. Então, para situar um pouco a vocês do que eu acho que eu chamo de antropologia jurídica brasileira, primeiro a gente usa, no Brasil a gente fez um pouco essa distinção entre antropologia jurídica e antropologia do direito, né, que a gente chama mais antropologia do direito, e aí eu explico por quê. Essa antropologia do direito ela ganhou realmente muita força com os estudos nos anos 80 do Roberto Cante de Lima, que eu não sei se vocês conhecem, que contribuiu muito para essa institucionalização da disciplina. Mas, se vocês conhecem o trabalho do Kant, é um trabalho que vai lidar mais com violência, com polícia e
com estudos sobre o sistema de justiça e sobre o judiciário mesmo, né, no estudo do judiciário. Então, qual é a pauta que essa antropologia jurídica tem? Se a gente retomar um pouco os estudos do Luiz Roberto Cardoso, que também trabalha com Kant, era essa dimensão simbólica dos direitos e análise dos conflitos, né? Você tem esses dois focos importantes. E, como ele mesmo disse, se a gente for definir o que era um campo da antropologia jurídica no Brasil, e ele mesmo responde que é um campo inesgotável, porque toda interação social tem uma dimensão normativa, e toda relação está sujeita ao conflito em disputas por direito. Então, a partir disso, a gente vê realmente que o foco está da antropologia jurídica brasileira na resolução de conflitos, né? Na etnografia dos conflitos, é assim que nós nomeamos, na etnografia dos conflitos, na compreensão da interação entre as partes que estão em conflito. Tá? E um foco segundo, que todos esses estudos trouxeram, são as formas institucionalizadas de solução de conflitos, que foram essas formas que geraram as etnografias do judiciário e da polícia. Acho que todos vocês devem saber, a antropologia ela tem como esse método principal a etnografia, o trabalho etnográfico de campo. A gente pode dizer que a diferença da antropologia jurídica, comparando com a forma de fazer o direito e da antropologia jurídica, enquanto o direito está buscando essas formas mais amplas, gerais, que possa ser um guarda-chuva para garantir os direitos, né, de todos os cidadãos, essa antropologia jurídica ela vai atrás das especificidades, das particularidades, de onde esse direito não está conseguindo chegar, de onde ele tem que estar mais atento a essa diversidade de situações e de populações que a gente tem no país. Então, essa seria um pouco, né, para situar assim, vocês, que eu acho dessa perspectiva da antropologia e que diferencia bastante do direito. Enquanto o direito procuraria essas grandes explicações, nós procuramos as particularidades, onde essas grandes explicações não estão funcionando, porque elas se descolam da realidade. Então, a antropologia jurídica ela acaba, com isso, trabalhando muito no contexto do judiciário, nas etnografias dos tribunais, das varas criminais ou da polícia, ou ela vai trabalhar também num mapeamento dessas formas alternativas de direitos que vão surgindo, não a partir da etnicidade dos indígenas, mas em contextos onde o Estado não está presente, por exemplo, nas favelas, nas regiões periféricas, onde esse Estado, a justiça do Estado não se faz presente. Então, paralelamente a esse crescimento da antropologia jurídica, eu só vou comentar que é bem importante, porque há um diálogo. Desde os anos 60, o que está acontecendo no direito? Né? Vocês têm toda a discussão, desde Capelletti, da terceira onda, de aumentar o acesso à justiça, essa compreensão do acesso à justiça como um direito básico de um sistema de justiça moderno, igualitário, né? Como Capelletti coloca na terceira onda, nos estudos. E tem também toda a corrente do pluralismo jurídico, como já disse a Tereza, mas que, no Brasil, ganha espaço nesse debate da antropologia jurídica, no diálogo com a antropologia jurídica, a partir dos estudos de Boaventura de Souza Santos, feitos nas periferias, né, do Brasil. Então, aí começa um diálogo entre o direito e a antropologia jurídica, e é como se coloca esse pluralismo, a discussão sobre o pluralismo jurídico no Brasil. E se a gente pegar bem o que coloca o Antônio Carlos Volckmer, que ele fala, a definição que ele tem do pluralismo jurídico como essa multiplicidade de práticas jurídicas existentes em um mesmo espaço sociopolítico, interagidas por consensos e conflitos. Apesar de se conversarem, de uma certa forma, são duas linhas que vão caminhando em paralelo. Essa linha do acesso à justiça e essa linha que discute o pluralismo jurídico no Brasil. Voltando à nossa antropologia jurídica brasileira, tal como ela tem se colocado, os antropólogos jurídicos trabalham duas noções do pluralismo jurídico que eles diferenciam. Uma é esse foco, como diz a Tereza, nas sociedades indígenas, por exemplo,
onde há convivência de dois sistemas jurídicos mesmo, em geral, um subordinado à justiça do Estado, o que constituiria mesmo esse sistema plural de justiça, e aí, não repetindo a Teresa, todo esse nascimento da antropologia jurídica, desde os estudos dos sistemas jurídicos na África, né, que é um pouco esse mapeamento dessas formas jurídicas. Mas, dentro da antropologia jurídica, a gente também viu o crescimento do foco nas sociedades industrializadas, que seria mais isso que o Boaventura fez, que aí gera uma discussão muito forte na antropologia jurídica no Brasil, né? Porque, para alguns antropólogos, esse pluralismo jurídico ele se aplica quando a gente está falando dessas sociedades indígenas, desses sistemas jurídicos diferenciados, e alegando que, isso, gente, eu estou dando duas vertentes, né? Não é um consenso, alegando que, para nós, para a antropologia jurídica, ter diferentes sistemas de justiça, formas, normatividades, é uma condição universal do processo de produção de direitos, pois nenhuma sociedade teria apenas uma fonte de criação e sancionamento de direitos, tornando essa noção um pouco elucidadora. O que diz? No fundo, é você tentar classificar como se você houvesse realmente um sistema diferente numa favela, é como se você dissesse que existisse só uma forma legítima de direito. No fundo, ao você cria a noção para ir contra essa forma centralizadora do direito, mas, ao mesmo tempo, você está caindo ao reconhecer uma forma de direito separada, né, centralizada. Então, o que alegam esses antropólogos, e entre eles a gente pode incluir, inclusive, o professor Luiz Roberto, é que essa é uma condição. O direito tem que se acostumar e se renovar e dialogar com as diferentes formas de normatividades que existem nas nossas sociedades. Então, ele descarta a ideia de você usar pluralismo jurídico neste sentido, como se fosse um sistema alternativo de justiça nas sociedades industrializadas, nesse contexto, né? Deixando bem claro que é bem diferente do contexto dessa discussão, como a Teresa apresentou, das sociedades indígenas. Uma outra crítica que também vem a esse movimento e que é muito forte é essa crítica, o cuidado com essas noções de você acabar legitimando uma ausência do Estado, né? Ou seja, a partir do momento que você reconhece que as comunidades urbanas, rurais, têm sistemas próprios, você correr o risco de esquecer que esses sistemas, muitos deles, são desenvolvidos por uma completa falta de atuação do Estado e de proteção do Estado. Então, são duas críticas ao pluralismo jurídico, e que, para mim, foi bastante complicado, porque, de chegar de uma antropologia jurídica centrada numa discussão, e aí a gente tem que levar tudo isso que a Teresa falou da história, dos problemas, da representatividade indígena, de uma antropologia jurídica no Brasil que vai crescendo por um outro campo, por um outro lado, e que, de uma certa forma, eu faço uma crítica a essa antropologia, de uma certa forma, sem provocar muitos diálogos com essa antropologia que trabalha com os indígenas, e, mais ainda, sem ter um diálogo com a antropologia jurídica do resto da América Latina. Por isso que eu falo que eu era sem lugar, porque os meus indígenas urbanos eles viviam isso que essa antropologia jurídica brasileira está trabalhando. Então, ela era super importante eu continuar dentro desses marcos teóricos e discutindo com essa antropologia. E, mesmo pensando hoje em dia, em termos de Brasil, eu acho difícil a gente pensar no Amazonas, nesses estados todos, continuar fazendo esse tipo de separação. Mas, de qualquer forma, o tema do acesso à justiça ele ganha espaço, o pluralismo jurídico ganha espaço. E o que a gente está vendo hoje no Brasil, que é um contexto talvez um pouco diferente do que a Teresa apresenta do México, são profundas reformas judiciais que estão sendo propostas constantemente. E essas reformas judiciais elas trazem dois temas importantes. A ampliação do acesso à justiça, que realmente, com muitas debilidades, mas acontece, e a gente vê com o exemplo da criação dos juizados especiais. Eu trabalhei numa pesquisa de juizados especiais, tanto cíveis,
criminais como de os juizados especiais federais, e é evidente como a população reconhece que já existem essas instâncias, apesar, a gente pode discutir muito isso, com vários problemas, com várias falhas, mas, de fato, você tem essa ampliação do acesso à justiça no Brasil e, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem a interiorização da justiça brasileira, do sistema de justiça brasileiro. Ou seja, esse plano é impressionante como a criação dos juizados ela penetra o Estado, o interior dos estados, ela chega aos municípios pequenos, ela chega na Amazônia, ela chega nos estados que antes você não tinha nenhuma representação realmente do judiciário. Então, isso traz muitas mudanças e, para mim, está desafiando a atual antropologia jurídica. Mas, então, antes de voltar a isso, então, diante desse cenário, qual é o foco da antropologia jurídica brasileira? Que eu separei alguns pontos. Primeira consideração do sujeito. Quem é esse sujeito de direito de que nós estamos tratando? E aí você falou muito bem, né, Fernando? Vamos definir quem é esse sujeito e como o judiciário entende esse sujeito. Qual é o espaço que nós damos para a oralidade e para a manifestação desse jeito nos seus termos? Uma crítica à doutrina, ou crítica a lógicas punitivas e não dialógicas, né? Como a gente mudar essa lógica do próprio funcionamento do direito no Brasil. Esse distanciamento formal da realidade social, né, dessa doutrina jurídica, que ela se descola da realidade, de como o direito se exerce na prática, né, como ele acontece. E depois é um clamor desses antropólogos jurídicos, e eu gosto muito de uma forma que coloca o Kant de Lima, que é preciso que o direito busque nas formas urbanas e rurais diferentes formas de legislar, de executar a lei no silêncio, porque essa falta de reconhecimento dessas formas, porque nós vivemos num direito elitista, né, que pensa não a partir das práticas, da experiência empírica, mas sempre a partir da reflexão doutrinária. Então, como Kant fala, o clamor dessa antropologia é aprender dessas formas para que a gente consiga romper essas hierarquias tão estabelecidas, né? Então, diante desse foco, o que a gente está acontecendo hoje com essa interiorização da justiça? E aí eu queria trazer um exemplo para vocês de como esse distanciamento entre a antropologia jurídica brasileira e essa antropologia indígena ela começa a não ser mais possível. Num desses projetos que eu trabalhei de justiça, Juizado Especial Federal, na pesquisa que nós fizemos, por exemplo, em Belém do Pará, e nós fizemos no Amazonas, é impressionante como uma grande parte da população que acode aos juizados são populações indígenas, ribeirinhas, que estão presentes. E como o direito que se aplica ali ele é individualista e ele não abre espaço para nenhuma reflexão, nenhuma discussão sobre o impacto que está tendo aquela nova, digamos assim, jurisdição naquelas áreas para aquela população. Então, foi muito impressionante acompanhar como, e aí me lembrou muito os indígenas urbanos com que eu trabalhava no México, como eles eram recebidos, como eles eram, que espaço era dado para eles. Nós vivíamos uma discussão dentro da Justiça Federal, da forma de tornar aquela justiça eficiente, da forma de modernizá-la, da forma de torná-la cada vez mais, inclusive em termos tecnológicos mesmo, de operativa, rápida, como fazer uma justiça que funcionasse mais, sempre nessa noção de rapidez e, ao mesmo tempo, com projetos muito diferenciados, porque toda essa discussão da justiça, de acesso à justiça, gerou no Brasil diferentes propostas, como justiça comunitária, justiça restaurativa, conciliação. São várias formas que buscam realmente humanizar o direito, e algumas delas com bastante êxito, outras com muitos problemas. E é bem interessante ver como, de uma certa forma,
essas formas se inspiram, se a gente tomar, por exemplo, justiça restaurativa, elas se inspiram em formas tradicionais de resolução de conflitos, em formas, inclusive, aplicadas por indígenas, ou como eles... pouco se refere aos indígenas, né? Em geral, o pessoal que trabalha, os juristas que trabalham nessa área, sempre definem, não, nós trouxemos essas práticas da Nova Zelândia, isso é muito comum na Austrália, e esquece dos grupos indígenas, das práticas que já estavam em uso na América Latina. Então, são práticas que a gente se inspira nessas comunidades, mas que são apropriadas pelo Estado, estão sendo colocadas em prática pelo Estado. Mas é um desafio estudar o que acontece quando a gente aplica essas práticas de justiça pelo Estado em regiões onde você já tem outras práticas diferenciadas de justiça. E isso que a gente foi se dando conta e que a gente não tem estudos, que a gente não tem ainda análise sobre este campo. O estudo sobre os juizados especiais nessas áreas, infelizmente, nós não pudemos continuar ou ter este foco, não houve uma pretensão de foco na etnicidade, aí voltando à minha crítica a essa antropologia jurídica, mas é bem interessante ver e colocar de novo em diálogo qual é o rumo dessas reformas judiciais, qual é o rumo que a antropologia jurídica está tomando na análise dessas reformas judiciais e que encontro realmente a gente está tendo nesses âmbitos com outros tipos de populações, com outras formas de direito também. Né? E isso fica muito visível nesses projetos de pesquisa, e que, como disse a Tereza, devem ser cada vez mais interdisciplinares. A gente tem muita dificuldade nesses projetos de trabalhar com pessoas do direito, que sejam cada vez mais interdisciplinares, que a gente possa ter essa abertura para que essas reformas sejam realmente discutidas com os antropólogos jurídicos e, de maneira mais ampla, com os antropólogos indigenistas. Então, o que eu queria trazer para vocês, e de maneira bem rápida, completando um pouco isso que a Tereza disse, é essa situação da antropologia jurídica brasileira, como é que ela se coloca. Isso. Eu agradeço a professora Rebeca. Vamos abrir para o debate. E, antes de fazer uma síntese muito curtinha, né, do que foi colocado, e eu acredito que é um ponto muito importante, né, da fala, tanto da professora Maria Tereza como da professora Rebeca, né, para que a gente possa orientar as nossas reflexões e questionamentos, né, diz respeito, e aí vou trazer uma situação prática muito interessante, vivenciada por povos indígenas do Brasil, especialmente, né, povo indígena Bororo e o povo indígena Chavante, lá em Barra do Garça, né, numa região do centro do Brasil. Conflito de interlegalidade, né, quer dizer, por um lado, e não sei se seria interlegalidade ou internormatividade ou interdireito indígena vivenciado ali entre o povo Bororo e o povo Chavante, lá em Barra do Garça, no estado do Mato Grosso, ali que se avizinha com o estado de Goiás, né? Conflito de interlegalidade desqualificadora, né, do direito indígena dos Bororo. O Ministério Público insistentemente vem tentando proibir, né, os rituais de casamento, né, dos Bororo, que se dão concomitantemente, né, com os rituais funerários, né, por entender que esse ritual de casamento, a promessa de casamento, né, entre os Bororo, é uma ofensa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quer dizer, isso se dá quando os nubentes, aqui, para usar um termo jurídico muito comum, né, estão ainda ali naquela faixa dos 11, 12 anos, 13 anos, 10 anos, né, que é uma promessa de casamento de se ter, né, uma relação familiar futura. Não? O Ministério Público tem proibido, inclusive até indiciado os pais por insistirem em praticar, né, essa relação social, esse uso, esse direito que está calcado, né, nas práticas sociais dos Bororo, né? Quer dizer, não se tem resposta ainda,
né? Quer dizer, uma conflitualidade permanente ali, não se tem resposta. Vêm, né, os antropólogos, o pessoal da FUNAI, o pessoal do direito indígena, e diz, olha, não pode, mas se permanece, porque a nossa Constituição reconhece os direitos diferenciados dos povos indígenas e a possibilidade da sua efetivação no cotidiano, né? E uma outra interlegalidade entre direitos dos povos indígenas, do Xavante com os Bororo. O Xavante, que, numa perspectiva de dominação dos Bororo, invade aqui, entre aspas, né, o território Bororo, né, e usa para caçar, para pescar, para fazer queimada, quer dizer, um conflito entre os Bororo e o Xavante também irresolvível. Quer dizer, ninguém se preocupa em estudar os processos, né, porque não os processos judiciais, né, os processos dos conflitos. E acredito que tanto a fala da professora Maria Tereza como a fala da professora Rebeca, né, nos leva a tentar refletir essas conflitualidades, né, a partir, né, da metodologia e daquilo, né, que a antropologia jurídica nos oferece para poder pensar, né, essas situações de conflitualidade no mundo contemporâneo. Professora Maria Tereza, eu gostaria somente de ressaltar um ponto, são muitos pontos anotados aqui, mas um ponto que eu acho que ela chamou a atenção e que é muito importante, né? A antropologia jurídica não se limita, não é, a pensar as questões indígenas ou as questões do direito indígena, quer dizer, as dimensões são, eu acredito até que incomensuráveis, né, dada a dinâmica cultural, né? Quando a gente fala, né, nos grafiteiros, né, do mundo contemporâneo, e que linguagem que os grafiteiros ou que os repeiros trazem, isso também é objeto de estudo da antropologia jurídica, tal qual é objeto de estudo da antropologia jurídica as relações dos povos indígenas com o Estado, com a sociedade e com o direito, né? Então, esse alerta que nos faz a professora Maria Tereza, né, dá aí uma possibilidade de abertura muito grande para o estudo da sociedade complexa, da sociedade contemporânea, e não limitar, né, a antropologia jurídica somente, claro que há importância, né, nesse processo de descolonização do mundo, que é tema de uma mesa de hoje à tarde, né? E, evidentemente, que as grandes vítimas no processo de colonização do mundo foram os povos indígenas, né, e os povos quilombolas, os povos negros e as diferenças étnicas e raciais, né, do mundo por conta da suposta supremacia, né, e hegemonia de uma dada cultura, né, cultura europeia cristã, né, e todos conhecemos isso, né, quer dizer, mas a antropologia jurídica não pode se limitar a isso, tem que ser muito mais que isso e muito mais ampla, evidentemente, que dando a importância que se tem, né, no mundo contemporâneo, das questões étnicas indígenas para o entendimento da complexidade do mundo em que vivemos hoje, né? E a professora Rebeca traz, eu acredito que, entre tantas questões, a professora Maria Tereza historizou a antropologia jurídica no contexto geral, né, mundial, mexicano, e como se expandiu, né, enquanto campo de estudo importante. A professora Rebeca afunila um pouco e traz esse debate para o nosso contexto, né, fazendo esforço, porque o campo de estudo foi muito centrado no México e depois no Brasil. Esse não lugar que a professora Rebeca cita é algo muito importante, é uma metodologia muito importante, né, para se pensar, né, como construir um campo teórico num lugar tão complexo como é o ambiente brasileiro e o ambiente latino-americano. Mas ela ressalta algo que eu acredito que deva ser refletido, né, de que as grandes explicações, e aí eu colocaria essas grandes explicações, o direito é uma grande explicação, não? Quando se pergunta o que é família a um estudante do direito, ele coloca as lentes, né, do direito e diz pai, mãe, filho, avô, quer dizer, o parentesco em linha horizontal e vertical, né, que é a família que está ali, a família natural da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou a família do direito positivado, do nosso direito de família, né? Então, quando a professora Rebeca, né, afirma isso, né, que as grandes explicações, e aí coloca o direito como uma grande explicação, né, se descolam da realidade, né, ela está chamando a gente para que a gente pense, né, se essas grandes explicações
incluem as especificidades? E se incluem, será que elas não essencializam as diferenças ou as especificidades a ponto de anulá-las, né? Quer dizer, essa é uma provocação que eu acredito que é muito importante e que talvez seja a hora da gente jogar, né? Trazer as nossas reflexões para o debate, né? E cito, para terminar, né, um exemplo de experiência que tive e que tenho, né, no debate com o povo ticuna, né, no debate em uma disciplina, em um objetozinho de estudo que existia, né, porque não existe mais, no curso de licenciatura intercultural indígena, né, para os povos indígenas do Alto Rio Solimões, né, a região, né, da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, e que foi destruído, eu acredito que criminosamente, pela Universidade do Estado do Amazonas, porque era uma proposta importante, que era um curso organizado pelos indígenas e dirigido, de certo modo, pelos ticuna, pelos cambeba, pelos povos indígenas ali do Alto Rio Solimões, né? O que eles entendem como democracia? Para eu dar aula de direito indígena, no tópico democracia, eles só entendiam a partir da ideia de ajuri, ou de ajuricracia, quer dizer, democracia é algo coletivo, é uma construção, é um processo coletivo cotidiano. Nada adianta você teorizar e construir formas, são importantes, claro, a Bolívia, democracia representativa, participativa e comunitária, mas para a compreensão, né, e para a significação dos povos indígenas, só era compreendido lá pelos ticuna e pelos povos do Alto Solimões como um trabalho coletivo, como algo que tem o envolvimento de todos e de todas na construção do espaço comum e na configuração dos bens comuns. Quer dizer, esse outro entendimento do mundo é que a gente precisa descortinar e valorizar positivamente para que possamos dar sentido ao estudo da antropologia jurídica em sociedades complexas. Bom, abro, então, espaço para o debate. Por favor, eu gostaria que se identificasse, né, quem for fazer alguma colocação, para que a gente possa, depois, nos anais, constar, né, os questionamentos que foram realizados. Opa. Está sendo gravado? Isso, Venha. Já sou tímido, então. Alô, alô, alô. Está desligado, né? Parece que não tem negocinho para ligar. Alô? Pega esse aqui. Depois devolve aqui. Bom dia, bem? Meu nome é Toshio, eu sou defensor público de São Paulo, eu atuo no Vale do Ribeira, em conjunto com várias comunidades quilombolas tradicionais, né, presentes na região. Eu sou da Defensoria Pública, que é uma instituição que, infelizmente, embora já esteja prevista na Constituição de 88, ela não vem recebendo, ao longo do tempo, os investimentos necessários para que ela possa se equiparar às outras instituições e aos outros atores do sistema de justiça. Uma série de fatores, acho que não daria para conversar sobre isso agora, que tomaria a tarde toda, o dia inteiro. Mas, nessa perspectiva, professora Rebeca, que a senhora falou do acesso material à justiça, não apenas formal, nessa perspectiva de um direito que seja emancipatório, e já que a senhora falou do Boaventura, né, para uma revolução democrática da justiça, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel que caberia à Defensoria Pública, né, e o espaço que a Defensoria Pública ocuparia nas suas reflexões sobre o sistema de justiça. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo.
dia. Bueno, aproveitando que é mexicana. Bom dia, eu sou Dulce Maria Garcia, sou doutoranda, comecei este ano aqui na PUC, mas, bueno, eu prefiro falar em espanhol. Profesora, aprovechando su conocimiento en pluralismo jurídico, en las comunidades indígenas, porque parte de mi tesis es sobre eso, sobre la jurisdicción indígena, en particular en Cuetzalan, de mi estado, que es el juzgado creo que tiene más relevancia en México. Mi pregunta es, usted en parte de su exposición resaltó mucho el elemento violencia y seguridad que estamos viviendo en México. ¿Usted qué piensa sobre este desarrollo normativo, plural, para permitir que el derecho constitucional indígena pues también participe con el derecho judicial? ¿No es necesario una revolución social? ¿Aún precisamos tenemos fe de que el Estado mexicano va a cambiar? Bom, temos mais… Como é teu nome? Natália, você quer falar sentada mesmo? Vem aqui que a gente está filmando. Bom dia a todos, eu sou a Natália Jodas, vinculada ao programa de mestrado da UFSC, Santa Catarina. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar as duas palestrantes, tema extremamente interessante, ambas foram extremamente didáticas. E a minha pergunta para a doutora Rebeca é a respeito se a senhora tem conhecimento sobre um programa de justiça comunitária que está sendo desenvolvido no Brasil, no estado de Goiás, salvo engano, mas que tem sido alvo de muitas críticas em decorrência de estar institucionalizado pelo Estado, ter parceria com o Ministério da Justiça. Então, qual seria a sua opinião sobre o assunto? E a segunda questão é no seguinte, que a senhora enalteceu as críticas em relação ao pluralismo jurídico, dentre elas, em relação a esse problema de se afastar um pouco do âmbito do Estado. Mas, de certa forma, a antropologia jurídica em si, ela, de certa forma, não mostra uma contradição ao próprio direito, ao próprio Estado, na perspectiva de emancipar grupos sociais, na perspectiva de que o direito é o uniformizador, está sob um viés de um sistema capitalista pelo qual o pluralismo jurídico vai um pouco de encontro. Então, qual seria a sua opinião e concepção sobre isso? Obrigada. Bom, então eu passo a palavra para Maria Tereza primeiro, Rebeca. Então, Defensoria Pública. Olha, não dá nem muito para fazer crítica, não, porque a Defensoria Pública no Brasil está tão abandonada. Eu estou trabalhando num projeto sobre justiça criminal, penas alternativas. E, de fato, uma das coisas que a gente espanta muito é a falta de importância que se dá à Defensoria Pública, né? A gente, em muitas audiências, o que a gente repara é um Estado bem representado pelo juiz, pelo procurador ali do Ministério Público, sempre muito firme, muito duro, mas eu posso dizer que, em termos de defensoria pública, realmente há uma ausência absoluta, né? São poucos defensores que ficam sentados na sala de audiência o dia inteiro só vendo as pessoas passarem, que não têm nenhum contato. E, por conta disso, não há assim, um estudo sobre a defensoria pública mesmo, a atuação, mas, por conta disso, que há alguns trabalhos que a gente fala, cadê o espaço da oralidade, da defesa, né, do sujeito, né? Porque, no fundo, realmente, o sujeito fica indefeso completamente na justiça, quando você não valoriza a defensoria pública. E o que a gente acaba reparando, quem trabalha justiça criminal em São Paulo, por exemplo, eu trabalhei ali um tempo na Barra Funda, que, realmente, se você não tiver um advogado particular, você fica sem defesa, né? Então, realmente, é um tema bastante complicado, que não ao meu ver, realmente, se você só conseguirá realmente uma melhoria de acesso à justiça a partir do momento que a defensoria jurídica realmente começar a atuar, né, realmente fazer o seu papel dentro da justiça. Mas, como você mesmo disse, não há estrutura e, olha, há estados no Nordeste brasileiro que são 3, 4 defensores públicos só.
para atender não sei quantas varas e juizados criminais. Então, realmente, para vocês terem uma ideia da completa falta de proteção, no fundo, de defesa do cidadão, né? Então, realmente, para mim, é fundamental a defensoria pública. E mais uma defensoria pública que consiga também abarcar esse diálogo com formas diferenciadas, né, de regionais específicas, de população, né, que não seja apenas uma defensoria pública que atue com a interpretação da lei, né. Sobre a justiça comunitária, é exatamente isso que a gente está conversando. No fundo, você está tendo todas essas propostas de justiça comunitária, restaurativa, mas que estão partindo do Estado, né? E no fundo, isso preocupa, porque no projeto que nós fizemos, muitas dessas políticas, eu não estou falando exatamente desse projeto, mas muitas dessas práticas elas são elaboradas para desafogar o sistema judiciário, não para inovar realmente. Então, primeiro foram as conciliações, e aí depois a gente começou a ver as conciliações feitas a toque de caixa, rapidamente, e aquele acordo forçado, aceita, né? Então, aceita, porque, se você não aceitar, vai demorar 10 anos na justiça. Então, é melhor você aceitar aqui. Então, eram as conciliações que eu mesma assisti várias audiências de conciliação. E agora a gente tem as propostas de justiça restaurativa, que eu não estudei muito, mas o pouco que eu acompanhei é um pouco complicado, porque é um espaço muito ocupado pela religião, né? Os que estão envolvidos nos processos de justiça restaurativa têm uma parte da igreja bastante forte, né, nesse trabalho. Então, não posso problematizar e tudo, porque eu só acompanhei, nesse processo de estudo de justiça criminal, eu só acompanhei alguns projetos. Então, há uma carga moral muito forte, uma carga em cima da família, né? Tudo para manter a família unida, tudo para manter os valores morais unidos, que eu acho que tem que ser discutido. Tem esse lado muito positivo de você pensar na reparação do dano, você não ficar só nessa lógica punitiva, que eu acho que é muito válido, eu acho que é um grande avanço o Estado abrir para isso, mas tem esse outro lado moralista que eu acho bastante complicado. E, então, eu acho realmente que a gente tem que discutir isso, né? Agora, do pluralismo jurídico, eu só vou fazer uma ressalva. Não é que esses antropólogos não consideram essa diversidade de normatividades. O que eles estão abrindo, criticando, às vezes, é você tentar categorizar com o nome, que, no fundo, isso é natural do sistema de justiça. Essas normatividades, elas são plurais, elas existem, por isso que eu li o que o Kant fala, que o direito tem que se abrir para descobrir e escutar esse outros direito que está por aí. Então, o que eles só alertam é você construir a ideia pluralismo jurídico para pensar em sistemas separados. É isso que eles temem. Porque então não é colocando em dúvida se existem ou não essas outras normatividades, ou no intuito de homogeneização, de forma alguma. A ideia é ao contrário, é mais diálogo e, cada vez mesmo, uma renovação permanente da justiça do Estado em diálogo com essas outras normatividades, tá? Bom, eu passo para a professora Maria Tereza e só uma explicaçãozinha, quer dizer, quando a gente vê uma das linhas, né, do direito alternativo, do estudo de direito alternativo no Brasil, era a dogmática de combate, né? Quer dizer, não era somente o direito alternativo. E hoje, por exemplo, nós estamos assistindo um grande movimento dos povos indígenas, né, chamando, né, um grande movimento em defesa da Constituição. Quer dizer, o que é isso? Certos povos indígenas se reunindo, e a Sônia Guajajara tem colocado todos os dias, né, anúncios e convocações nesse sentido, né, quer dizer, vamos chamar contra a PEC 215, vamos chamar um grande movimento de protesto brasileiro em defesa da Constituição de 1988, no que se refere ao reconhecimento do direito dos povos indígenas, né? Gracias. Bueno, Dulce, ¿dónde estás? Sí. Si lo que se necesita es una revolución, sí, sin duda, pero eso es muy complicado todavía, ¿no? No, yo lo que creo es que, no nada más para el caso que tú estás estudiando en Cuetzalan, ¿no?, en donde las reformas legales en materia indígena han generado estos espacios alternativos de justicia, justamente juzgados indígenas, bueno, que hay que ver que el derecho tiene una doble dimensión, ¿no?
digamos, el derecho, así como regula y así como que controla y disciplina y remite al poder autoritario, también abre opciones, ¿no?, de contestación, abre las opciones contrahegemónicas, y yo creo que por eso la apuesta del derecho, ¿no?, y los usos políticos del derecho pues son fundamentales y son los mecanismos que están ahí y que se están usando, y que de alguna manera esto tiene que ver con lo que tú estás planteando. O sea, los pueblos indígenas defienden las conquistas, a lo que les preocupan a los pueblos es que haya un retroceso. Entonces, bueno, en el caso concreto en México ha habido avances, a pesar de que son limitados, si los comparamos con América Latina en términos del reconocimiento de derechos indígenas y de pluralismo jurídico, que ha sido bastante acotado. Sin embargo, todo esto se da en el marco del reconocimiento de la legislación internacional, y que obviamente los pueblos defienden esto. Y también, digamos, hay intentos en México, como lo estás planteando acá en Brasil, de que haya, digamos, retrocesos en los avances. En México, por ejemplo, se hizo una reforma en junio de 2011 en una visión garantista de derechos humanos, en donde se reconoció que los convenios internacionales tienen mismo rango que la Constitución, ¿no?, en una visión de pro persona, derechos pro persona. Y eso se está discutiendo, bueno, más bien ya se revirtió en una discusión con la Corte, se revirtió el lugar de digamos, en algunos casos solamente, digamos, siempre y cuando la Constitución no lo defina, se va a reconocer este derecho pro persona internacional. Y esto tiene impactos muy fuertes para la legislación, por ejemplo, el derecho a la consulta para pueblos indígenas. O sea, es una tensión, ¿no? Es una tensión. Yo creo que a pesar de todo, la disputa por el derecho es fundamental. Yo quería decir algo, si se puede, sobre lo que estaba planteando Rebeca, porque me parece que, digamos, todo este debate como dices tú, de la antropología jurídica en Brasil, que tú encontraste más dirigido en términos de las justicias alternativas, de mediación, de la reforma del Poder Judicial, pues en México también se da, y yo creo que este es un campo central de la antropología jurídica, y más bien vemos que este proceso de modernización judicial que viene con los lineamientos del Banco Mundial, y digamos, no lo podemos desligar de estos procesos internacionales de redefinición del Estado, de descentralización, y en el caso de México esto vino acompañado también del reconocimiento de las justicias indígenas. O sea, esto que se dio, por ejemplo, en Cuetzalan, el reconocimiento de jurisdicción indígena, municipal, creación de nuevos juzgados indígenas, si tú revisas la ley, te hablan de que hay una cierta equiparamiento entre justicia indígena y justicia de mediación, justicia de conciliación. Entonces, por un lado reconocen, pero por otro lado la reducen, ¿no?, y la meten en ciertos marcos. Y esto tiene que ver con todos estos procesos de modernización judicial, en donde lo indígena y estos debates en torno de justicia alternativa, mediación y demás, pues sí se están tocando, ¿no? Bom, temos mais então outro bloco, isso, temos 3 e encerramos. Alguém mais quer fazer, só para eu dimensionar aqui o tempo? Não, então 1, 2, 3 aqui. Como é teu nome? Como? Isso? Diogo, depois a Carol, depois Rúbia. Então, bom dia a todos. Quero parabenizar a mesa pelas exposições bastante instigantes, né, para as reflexões que a gente vem tendo aqui nesse evento. Então, a minha primeira questão para reflexão, acredito que seja, não sei se é exatamente uma pergunta, porque não acredito que ela tenha uma resposta, para a doutora Maria Tereza, quando se fala em gerar novas perspectivas de desenvolvimento, né, a partir desses avanços nos reconhecimentos de direito. E a gente tem essa questão da pluralidade dos povos indígenas, não existe o índio genérico, né, são povos indígenas, são muito distintos. E ontem, em 2 falas, na fala do Davi
e da fala do Wilson, eles enfatizaram a questão, bom, a gente não quer contribuir, a gente não quer o desenvolvimento, esse desenvolvimento. E ao mesmo tempo, se tem essa imposição de que novos modelos, novos projetos de desenvolvimento. No Estado brasileiro, hoje, como as terras indígenas são terras da União, e tem uma parte dentro do próprio governo que tem, bom, a terra tem que continuar produzindo, ela tem que continuar tendo modelos, e ontem se falou das políticas agrícolas, que o Ricardo também tem uma experiência boa com isso, mas eu queria pensar, talvez, ou trazer mais exemplos de experiências latino-americanas, de contemplar essa diversidade, essa pluralidade, quando pensar o desenvolvimento ou o não desenvolvimento, ou essa visão de mundo diferenciada dessas populações indígenas, quando se tenta normatizar isso. E para a professora Rebeca, que tem eu acho uma questão bem interessante também, que a fala me ocorreu de uma antropóloga, se eu não me falha, salvo engano, sueca, chamada Kirsten Harstrup, que ela trabalha de outra perspectiva com essa interface entre a antropologia e o direito, trabalha com a aplicabilidade dos direitos humanos em questões distintas, mas, em suma, o argumento dela é que a antropologia ela tem um campo privilegiado dentro das questões subjetivas, dentro da subjetividade, enquanto o direito ele demanda de questões objetivas sobre as quais legislar, sobre as quais normatizar. Então, ela tenta abordar essa interface da antropologia como o campo que tem essa capacidade de oferecer questões objetivas e materiais a partir de contextos de subjetividade. Então, queria falar um pouco disso. E, por fim, trazer uma reflexão inversa dessa ideia da interiorização do sistema de justiça, de levar a noção de Estado de justiça a lugares onde tem outras normas em vigência, que muitas vezes se vêem esses casos. No caso, por exemplo, a Kirsten Harstrup, ela tem um texto interessante sobre a clitorectomia em sociedades africanas, o infanticídio da etnia tal. Então, geralmente, vem esses casos, mas eu quero trazer um outro revés da moeda, que é a nossa experiência aqui no oeste do Paraná com os Avá. Quando a gente chegou lá na região, e ontem eu fiz uma fala mostrando como a presença do Ministério Público Federal, da Justiça Federal naquela região da fronteira trouxe uma realidade diferente para esse povo. E quando a gente começou a trabalhar, era instigante como a população regional falava para a gente: como assim vocês não retiram os índios, vocês não removem mais os índios? Assim, sempre foi uma questão, um direito constituído da população remover os índios, e o Estado ia, a FUNAI ia retirar. E quando a gente começa a trabalhar, bom, tem direito a acesso à educação, acesso a atendimento de saúde, a eletrificação, abastecimento de água potável, saneamento básico. Muitas também era o senso comum regional. Como assim o índio tem direito a isso? Era um estranhamento ao contrário de se oferecer esse tipo de noção de justiça. Então, queria também, se possível, falar sobre essa situação inversa, que muitas vezes não é o comum, o ponto comum onde se bate quando essa noção está caminhando. Diogo, só para uma questão de registro, o teu nome completo e Diogo de Oliveira, eu sou biólogo e mestre em antropologia social, doutorando, né, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, e sou indigenista especializado da FUNAI, sou funcionário da
FUNAI. Bom, a Carol. Isso, não é? Ah, Carol. Quase, professor Fernando. Eu sou a Graziela Beck, melhor conhecida como Astreia, não Carol. Carol, por coincidência, é o nome da minha irmã. E sou advogada, filha da PUC, daqui dessa escola, e trabalho junto à ONG Pachamama. E lá a gente tem um projeto que até um pouco audacioso, se a gente pode brincar dessa forma, de se trabalhar uma nova forma de comunidade, de se viver em comunidade, né? Nós temos um experimento com algumas comunidades campesinas no Brasil e na Argentina, e a minha pergunta segue direcionada a Maria Tereza. Esse projeto se chama Nação Pachamama, embasado também na cosmovisão latino-americana e em fundamentos do bem viver, do Abya Yala, enfim. Com relação às comunidades zapatistas, né, dos 5 caracoles, enfim. O que eu venho estudando dessas comunidades, até eles fizeram uma abertura agora do funcionamento, né, nas escolitas, que eles passaram a transmitir ao vivo para o mundo inteiro, a fim de compartilhar o que está se passando numa revolução interna, né? O que eu venho reparado é que não se trata de uma comunidade indígena, mas sim de uma diversidade de povos indígenas. E o quanto essa insurgência, na verdade, ela passa a dar um tom de um trabalho social mais profundo do que uma recuperação dos direitos indígenas, mas de uma criação de um novo sistema social. Eu li uma matéria de que eles afirmam que não é um projeto comunista ou socialista, mas também não se enquadra no capitalismo, mas sim de um novo sistema que está insurgindo, e até porque se trata de um movimento clandestino de resistência e luta, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você, professora, em relação ao posicionamento do Estado mexicano quanto a esse movimento insurgente, e se há uma perspectiva no México de que se trata de um movimento revolucionário que vai além do reconhecimento dos direitos indígenas, mas de um experimento realmente de uma nova sociedade. Claro. Se não se trata de um experimento da construção de um novo modelo social, né? Bom, então, desculpa, Graciela, eu estava com Carol, né? Ainda bem que era irmã, né? Somos todos. Rúbia, então. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de parabenizar a mesa pela excelente explanação dessa manhã. E, na verdade, eu vou concentrar todas as minhas dúvidas, que são muitas, numa única pergunta. No começo da mesa, foi falado muito sobre a questão acadêmica da antropologia jurídica, né? Que a gente não tem antropologia jurídica, a importância da cadeira da antropologia jurídica e como que o desenvolvimento, né, das pesquisas em antropologia jurídica ajudam a resolver todas essas questões que foram colocadas desses, entre aspas, conflitos que se tem, dessa interculturalidade, né, entre esses direitos dos vários povos. E, em um dos textos que a gente trabalha, eu não me apresentei, desculpa, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, e a gente trabalha com comunidade quilombola, com um grupo de um projeto de extensão. E uma das dificuldades que a gente tem é não encontrar, né, a gente busca doutrina, não, mas essa não serve, porque o pensamento não é esse. Você vai buscar jurisprudência, também não serve, porque o pensamento não é esse. Então, falta um referencial teórico gigantesco para trabalhar com essas questões. E, numa dessas buscas, a gente sempre consegue mais textos internacionais do que nacionais. Eu descobri as universidades ou as faculdades interculturais no México. Então, a minha pergunta para a senhora, professora, é como que essas faculdades interculturais, né, direito intercultural, medicina intercultural, arquitetura intercultural, como que elas têm colaborado para o avanço das pesquisas e das novas possibilidades de metodologia e de busca de soluções nessas questões jurídicas, especificamente, claro, da Faculdade de Direito Intercultural. Pelo que eu sei muito pouco, eu ouvi muito pouco, mas eu gostaria de saber, na prática, como que essas possibilidades acadêmicas têm contribuído, de fato, na prática, para a resolução desses conflitos, não só de direito material, como processual. Só. Obrigada.
Rúbia, você é mestranda lá na Não, Uberlândia? eu sou só graduada e eu graduada. trabalho com um projeto de extensão na universidade. A gente está com um grupo aqui de Uberlândia que são estudantes de graduação. Ótimo. E é Rúbia de... Meu nome completo? Sim, só- Rúbia Mara de Freitas. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Sobre el tema del desarrollo, ¿no? Digamos, obviamente esta es una problemática central y tú ayer hablabas del etnodesarrollo, ¿no? Como una de las perspectivas, porque al final de cuentas el asunto es cómo este desarrollo desde fuera impuesto y sobre todo que afecta directamente a la sobrevivencia de los pueblos, comunidades indígenas y no indígenas, pero en concreto con pueblos indígenas, obviamente no es el desarrollo que quieren los pueblos. La pregunta es, efectivamente, ayer planteaban los compañeros Guaraní y David, ¿no? Que ellos no quieren desarrollo. Bueno, yo creo que finalmente ese es el punto, hay que tomar en cuenta lo que quieren los pueblos, pero tampoco se puede dejar así como en general, decir que no importa el desarrollo, porque al final de cuentas, cuando yo estaba planteando este tema, recojo uno de los debates que se estaba dando en Bolivia el año pasado, cuando tuvimos este encuentro, justamente con relación al tema del TIPNIS, de la carretera, que el gobierno de Evo Morales, ¿no? El gobierno indígena que ha, digamos, apoyado todo el proceso progresista, de defensa de derechos indígenas, pues que ha promovido el reconocimiento de los derechos de la Pachamama, al final de cuentas le vale más la razón de Estado y impone, ¿no? Un proyecto, no importa que estén en contra los pueblos que van a ser afectados. Y ahí el debate que se dio, y me parece que este es el punto interesante, en el contexto de estos países, digamos, no estamos hablando de México, en donde la discusión con los pueblos indígenas, pues, digamos, se plantea en otro contexto. Estamos hablando de Bolivia, ¿no? Un estado que se reconoce plurinacional, que reconoce los derechos indígenas, que reconoce la Pachamama y que se plantea este debate del desarrollo. Esas carreteras y esos proyectos se hacen en aras del bien de la nación, ¿no?